E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 70, 80 e 90 lendo uma HQ com o Kang. De repente você é transportado para 2023 e assiste ao filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que traz a estreia do Kang no cinema. O filme está à altura de apresentar a nova ameaça do universo Marvel para os próximos anos? E o que a história e os personagens têm a ver com as HQs? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Depois eu falo dos personagens do filme como são nas HQs. Em seguida eu vou comparar a história do filme com a das HQs. E por fim, vou dar a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Kang. A revista mais antiga que eu tenho com o Kang é Grandes Heróis Marvel 10, de abril de 1985. Enquanto Visão descobre detalhes sobre o seu passado pouco antes do seu casamento, versões do Kang surgem em busca de Mantis, a Madonna Celestial. História republicada em Visão e Feiticeira Escarlate, o Dia das Bruxas, da Panini, de 2021. Capitão América 119, de abril de 1989, resumo de Guerras Secretas contando para os leitores como a saga realmente aconteceu. A Abril tinha lançado a minissérie anos antes, mas muito adulterada para se adequar à cronologia da época. O Kang é um dos vilões transportados pelo Beyonder para o mundo bélico. Guerras Secretas foi republicada a partir de A Teia do Aranha 62 de 1984, a partir da coleção histórica Marvel Guerras Secretas 1 da Panini de 2016 e em Guerras Secretas edição especial também de 2016. Foi publicado outras vezes, mas essas são as que eu tenho. Capitão América 142 de abril de 1991, o Conselho de Kangs tenta conquistar todas as eras. Histórias republicadas em os maiores clássicos dos Vingadores 3 da Panini em 2007. Marvel Saga 1 de abril de 1991, Thor e Serpente da Lua procuram o Gavião Arqueiro que estava perdido no tempo, mas são atacados por Kang. História republicada em coleção histórica Marvel Vingadores 8, de 2015. Capitão América 161 de abril de 1992, ao ver a destruição causada na Terra pelos demônios durante a saga Inferno, Kang não vê outra opção senão auxiliar os Vingadores a resgatar o fluxo temporal. Origens dos Super-Heróis Marvel 2 de 1994, Kang é um dos vilões que tenta atrapalhar o casamento de Reed e Sue Richards. História republicada em coleção histórica Marvel Quarteto Fantástico 1 da Panini de 2015, coleção de clássicos da Salvat 4 de 2016, em algarismos romanos, e acabou de sair de novo na coleção clássica Marvel 46 da Panini de 2023. Guerra Infinita 1 de abril de 1996, Kang e Doutor Destino se aliam durante a guerra entre Warlock e Magus, mas um não vê a hora de passar a perna no outro. Republicada em Guerra Infinita da Panini, em 2018. Grandes Heróis Marvel 6 de abril de 2001, começa Vingadores Eternamente, uma saga que envolve realidades alternativas e diferentes períodos de tempo. Claro que o Kang está aí no meio. Republicada a partir da coleção preta da Salvat 14 de 2015 e acabou de sair de novo em Vingadores Eternamente da Panini de 2023. Biblioteca Histórica Marvel Vingadores 1 de 2007, primeira aparição do Kang. Biblioteca Histórica Marvel 2 de 2009, o Kang cria uma cópia do Homem-Aranha para atacar os Vingadores. Coleção Histórica Marvel O Incrível Hulk 10 de 2019, o Hulk vai parar em uma realidade dominada pelo Kang. O espetacular Homem-Aranha edição definitiva 7 de 2022, Homem-Aranha e Homem de Ferro em uma guerra no futuro, com Kang e Zarko. E coleção clássica Marvel 44 de 2022, os Vingadores se envolvem em uma guerra no futuro entre Kang e o povo da sua amada, a princesa Ravonna. Atenção que vão rolar spoilers do filme Quantumania. Vários spoilers, e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. O ator David Dastmalchian, que interpretou Kurt lá nos 2 primeiros filmes,
interpreta nesse filme o Veb, a criatura feita de gosma, que quando eles ingerem aquela gosma, faz com que as falas alienígenas sejam traduzidas. Esse personagem Veb não existe nas HQs. O ator William Jackson Harper interpreta Quas, um habitante do reino quântico Elementes. Disseram que ele podia ser o Quasar por causa do nome, mas não tem nada a ver. O Quasar não era telepata, ou pelo menos essa não era a principal característica dos poderes dele. Ele criava construtos com os braceletes quânticos dele, não tem nada a ver. Tudo bem, o bracelete é quântico, mas para por aí. Pra mim, eu acho que é um personagem que não existe nas HQs. Eu já falei sobre o Homem-Formiga de Paul Rudd no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitão América Guerra Civil. Tem cards aqui, se você ainda não assistiu. Sobre o Scott Lang nesse filme. A filha dele, a Cassie, cria um equipamento para acessar o reino quântico, mas esse equipamento acaba sugando Cassie, Scott, Hope, Hank e Janet de volta para lá. O Scott tenta salvar sua filha de um Kang enfurecido e muito mais poderoso que ele, ao mesmo tempo em que não quer permitir que o vilão retorne para a Terra. O trailer dava a entender que Kang e Scott fariam um acordo para que o Scott pudesse recuperar os anos que perdeu com a Cassie após o estalar de dedo de Thanos. Mas não é nada disso. O Kang já chega ameaçando, dizendo que se o Scott não recuperar o objeto que o Kang precisa para retornar para a Terra, a Cassie vai morrer. Apesar de ser uma grande mudança nesse filme para o Paul Rudd, já que ele realmente se mete em uma briga sangrenta e lida com coisas mais pesadas que os outros filmes, isso tudo é amenizado por um tom mais light que conflita o tempo todo com as coisas sérias que estão em jogo. Já falei sobre a Vespa de Evangeline Lilly, a Janet Van Dyne de Michelle Pfeiffer e o Jimmy Woo de Randall Park no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Formiga e a Vespa. Sobre a Hope Van Dyne nesse filme. Se você estranha esse personagem que aparece aqui, é porque na época clássica a Hope Van Dyne não era Vespa, era uma personagem de um futuro alternativo chamada Rainha Vermelha, alguma coisa assim. Essa é uma história, né? A história desse filme é muito mais sobre o Scott Lang e a Janet Van Dyne. A Hope fica bem de segundo plano. Tem os momentos em que ela chega na hora H para salvar o Scott, lógico, mas a participação dela é bem secundária. Sobre a Janet nesse filme, a gente fica sabendo muito sobre o que ela passou no reino quântico, a sua ligação com o Kang e o medo que ela tinha de retornar para o universo subatômico. Como eu falei, os grandes protagonistas do filme são ela e o Scott Lang. O Jimmy Woo só aparece numa ponta de alguns segundos e nem diz nada no filme. Já falei sobre o Hank Pym do Michael Douglas, a Cassie Lang também no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Formiga. Sobre o Hank Pym nesse filme. O Hank também fica um pouco em segundo plano, o destaque maior é para Janet. E tinha que ser mesmo, né? Era a vez dela, né? Porque no outro filme ela só chegou e não falou quase nada. Mas tem uma sequência reservada para o Michael Douglas quando ele comanda um exército de formigas evoluídas que foram para o reino quântico. Sobre a Cassie Lang nesse filme. É a estreia da Catherine Newton no papel. Nos primeiros filmes a Cassie era uma criança e em Ultimato ela foi vivida por outra atriz, a Emma Fuhrmann. Não se sabe por que ela foi reescalada, não existe uma fala oficial da Marvel dizendo por que trocaram a atriz. Mas a Catherine Newton entrega bem o papel da filha que segue os passos do pai no seu espírito livre e meio inconsequente. Ela usa um traje, mas não é chamada pelo nome Estatura, pelo qual ficaria conhecida ao se unir aos Jovens Vingadores, nem Ferroada, que é o nome que ela adotou nas HQs mais recentemente. Já falei do Loki de Tom Hiddleston no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Thor Ragnarok. Sobre o Loki nesse filme... na segunda cena pós-créditos, o Loki e o Mobius estão em um teatro no passado, assistindo a uma palestra de Victor Timely, uma versão do Kang que atuou no início do século XX, em 1901. A gente já vai falar mais dele. Talvez a gente veja a repercussão disso na segunda temporada do Loki. E já falei sobre o Mobius de Owen Wilson no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Loki. Sobre o Mobius nesse filme, ele tá lá na segunda cena pós-créditos, como eu falei. Ele diz pro Loki que não acha que o Victor Timely é um cara ameaçador, mas o Loki diz pra ele não se deixar enganar. Kang. O Kang é interpretado por Jonathan Majors. A primeira aparição do Kang
A primeira aparição mesmo foi em Avengers 8 de 1964, mas depois foi dito que ele era o faraó Ramatut que o quarteto tinha encontrado em uma das suas primeiras histórias. Então, a primeira aparição dele passou a ser a Fantastic Four 19 de 1963. O personagem foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. A Avengers 8 saiu pela última vez na coleção clássica Marvel 15 da Panini em 2021. Eu tenho ela na Biblioteca Histórica Marvel Vingadores 1 de 2007. A Fantastic Four 19 saiu pela última vez na coleção clássica Marvel 28 da Panini de 2022. Nas HQs tudo começa com um descendente do futuro de Reed Richards chamado Nathaniel. Ele é do século 31 e descobre uma máquina do tempo criada pelo Doutor Destino. Ele vai para o Egito Antigo em uma nave em formato de esfinge e se torna o faraó Ramatut. O Kang começa a viajar por diferentes eras e realidades e conquistar esses locais, usando sua tecnologia avançada. Isso para simplificar muito, porque a história do Kang é muito complexa, sempre vão fazendo novos retcons e adicionando coisas. O fato é que as muitas variáveis dele que existem no multiverso têm um objetivo: conquistar todas as realidades e aniquilar outras que julgam não lhes trazer nenhum benefício. No filme, assim como em um momento dos quadrinhos, uma versão do Kang foi exilada no Reino Quântico. Para sair de lá, ele se alia a Janet Van Dyne, que também estava presa lá. Mas quando ela descobre o seu intento de destruir e conquistar, aumenta o tamanho do núcleo de energia da nave dele, que conseguiria tirá-lo do Reino Quântico, o destrói e foge. Muito tempo depois, a Janet é resgatada pelo Hank Pym, como a gente viu no segundo filme, mas então a Cassie cria um dispositivo de comunicação com o Quantum e todos são tragados de volta para lá. Kang tenta forçar o Scott a restaurar o tamanho do núcleo para que ele possa repará-lo e fugir do Reino Quântico. O Jonathan Majors é o grande destaque do filme. O Kang dele é uma ameaça gigante para o MCU, talvez até maior que a do Thanos, porque ele não é um homem só. São infinitas versões que podem aparecer em qualquer tempo e dimensão. Nas cenas pós-créditos a gente vê algumas versões do Kang que existem nas HQs, todas interpretadas pelo Majors. Vamos falar delas. Uma delas é o Ramatut. A gente já falou aqui da primeira aparição dele e quem criou o personagem. Ele faz parte de um conselho de Kangs em um lugar povoado por infinitas versões do Conquistador. A outra é o Immortus. A gente já tinha conhecido outra versão chamada Aquele que Perdura, que apareceu lá na série do Loki. Eu já falei dela no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Loki. Essa versão tinha uma roupa nas mesmas cores do Immortus, então eu achei que fosse uma alusão a ele. Mas o verdadeiro Immortus aparece aqui, no filme do Homem-Formiga, com o elmo característico como ele usa nas HQs. Ele é o líder do Conselho de Kangs. Aparece também uma versão que pode ser o Centurião Escarlate. A primeira aparição do Centurião Escarlate foi em Avengers Annual 2 de 1968. O personagem foi criado por Stan Lee, Jack Kirby, Roy Thomas, Don Heck e Werner Roth. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção de clássicos 12 em algarismos romanos da Salvat, de 2016. Nas HQs, o Ramatut é o primeiro a assumir a identidade de Centurião Escarlate. Ele altera a realidade da Terra e os Vingadores são transformados em ditadores. Outras pessoas também assumiram a identidade de Centurião Escarlate, como o Marcus, que era o filho do Kang. Tem gente dizendo que essa versão que aparece aí no filme não é o Centurião Escarlate, que é o Rapaz de Ferro, outra versão do Kang que se une aos Jovens Vingadores. Eu ainda não tenho confirmação disso. E na segunda cena aparece o Victor Timely, que a gente já citou. A primeira aparição dele foi em Avengers Annual 21 de 1992. O personagem foi criado por Mark Grunwald e Herb Trimpe. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, uma variante do Kang viaja para 1901 e assume a identidade de Victor Timely, um empresário que começa a plantar tecnologia futurista na Terra. Isso permite a criação de um androide tão fora do seu tempo como o Tocha Humana original, por exemplo, nos anos 40. No filme, ele está dando uma palestra no passado, talvez em 1901, como nas HQs, e o Loki e o Mobius estão em seu encalço. A minha esperança é que ele plante na Terra a tecnologia para que seja criado um novo MODOK no tempo presente, por exemplo. Vamos ver. A Jentorra é interpretada por Cathy O'Brien. A primeira aparição da Jentorra foi em Realm of Kings, Son of Hulk 1 de 2010. Ela foi criada por Scott Reed. Essa história está inédita no Brasil.
Nas HQs, Jentorra é sobrinha de Jarella, um antigo amor do Hulk que vivia num planeta no microverso. Anos após a partida do Hulk e a morte de Jarella, Jentorra tenta convocar o Hulk para ajudar o seu mundo de novo, mas acaba trazendo Hyrokala, filho do Hulk, que passa a destruir tudo. Mais tarde ela acaba se unindo a Arturus Ren, líder dos Micronautas. No filme, ela é uma guerreira que vive no Reino Quântico e ajuda Cassie Scott a derrubar a tirania de Kang. O Krylar é interpretado por Bill Murray. A primeira aparição do Krylar foi em The Incredible Hulk 156 de 1972. O personagem foi criado por Archie Goodwin e Herb Trimpe. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção de clássicos da Salvat 22 de 2017. Nas HQs, Krylar era um líder de assassinos que vivia em Kai, o planeta de Jarella. Ele é contratado por Vices, o vilão local, e entrega a ele uma máquina que faria o Hulk ver o seu maior medo e se desesperar. Mas o Hulk não tem medo de nada e a arma não funciona. Vices acha que foi traído por Krylar e o mata com uma apunhalada na barriga. No filme a gente ficou se perguntando quem o Bill Murray interpretaria, se seria o MODOK, mas não. É esse personagem X aí, e nem tem nada a ver com o personagem das HQs. Ele é um lorde do microverso que teve um caso com Janet nos anos em que ela ficou confinada no Reino Quântico. Ela pede sua ajuda contra Kang e quando vê que isso não vai acontecer, foge com Hope e Hank. O Bill Murray faz uma ponta besta e desnecessária. Será que ofereceram alguma coisa como MODOK pra ele e ele não quis? Pra que pôr um cara do calibre dele fazendo essa ponta besta aí? Sei lá. MODOK. O MODOK é interpretado por Corey Stoll. A primeira aparição do MODOK, ele aparece bem rapidinho em Tales of Suspense 93 e a história pra valer rola na Tales of Suspense 94, ambas de 1967. O personagem foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. A última vez que essas histórias foram publicadas no Brasil, Homem de Ferro e Capitão América 18 da Ebal, de 1969. Nas HQs, George Tarleton era um técnico da IMA, as Ideias Mecânicas Avançadas, uma organização criminosa da Terra que é submetido a um experimento para aumentar o seu intelecto. Como resultado, sua cabeça fica enorme e ele é colocado em um suporte voador para poder se sustentar. O nome do experimento era MODOK, Mental Organism Designed Only for Computing, mas o George fica ambicioso e maligno, mata seus criadores e assume o controle da IMA, e muda o seu nome para MODOK com K, Mental Organism Designed Only for Killing. Antes era organismo mental projetado apenas para computar, mas ele muda computar para matar. MODOK se torna um vilão recorrente do Capitão América. No filme é quase tudo diferente. O MODOK é o Darren Cross, que foi o Jaqueta Amarela no primeiro filme. O Darren Cross também vira uma aberração nas HQs, isso é curioso, mas não tem nada a ver com o MODOK. O Cross, quando foi enviado ao microverso pelo Homem-Formiga no primeiro filme, ficou muito deformado. Aí o Kang o transforma no MODOK, uma espécie de assassino de elite do seu exército. Eu não me importei com as mudanças, achei até legal o visual do personagem em alguns momentos, só me incomodaram duas coisas. Tudo bem ele ter uma aparência meio cômica, porque o personagem é meio ridículo mesmo, mas acontecem umas coisas muito bobinhas e bestas com ele. A Cassie fala pra ele: "Você é um otário." Aí ele fica tentando provar que não é otário e se volta contra o Kang. "Eu não sou otário." Isso é muito infantilizado e besta pra quem já foi um CEO, né? O Darren Cross era o presidente da empresa do Hank Pym e agindo como um retardado desse jeito. E ele morre no final, sabe? Então eu quero que o MODOK permaneça no MCU, não quero que o personagem morra. Mas tudo bem, eu ainda tenho essa esperança aí que o Kang transforme, sei lá, o Bill Murray em outro Kang, ou, como eu falei antes, que ele traga para a Terra essa tecnologia de criar MODOKs. Scott Lang agora possui uma fama moderada após ajudar os heróis a criar o plano que levou à derrota de Thanos em Ultimato. Tudo parece bem, com exceção da sua filha Cassie, que vem sendo presa por pequenos delitos.
mas a Cassie é bem inteligente e consegue projetar com a ajuda de Scott e Hank Pym um comunicador para acessar o reino quântico. Quando Janet percebe que a Cassie criou esse dispositivo, grita para que ela o desligue imediatamente, mas é tarde demais. Scott, Hope, Hank, Jen e Cassie são sugados pelo aparelho e vão parar no universo subatômico. Scott e Cassie se separam de Hank, Jen e Hope. Scott quer encontrar os outros, mas vai descobrir que o regente do reino quântico, Kang, o Conquistador, tem um interesse particular nos poderes do Homem-Formiga. E Janet precisa encontrar Scott para tentar a todo custo impedir que Kang obtenha o que quer. Nas HQs, na época clássica, a cidade que o Kang construiu fora do tempo se chamava Cronópolis e ficava no limbo, não no microverso. A versão de Kang que construiu Cronópolis era um dissidente, como do filme, e foi morto pelo Conselho de Kangs, aquele que aparece na cena pós-créditos. Em um momento, Hank diz: "Aquele cara parece um brócolis." Esse personagem é uma referência à raça Debari das HQs, que sempre foi comparada com brócolis também nos quadrinhos. Os Debari foram a raça destruída pela Fênix Negra quando ela consumiu a energia do Sol que dava vida ao planeta deles. Eu já falei sobre eles no vídeo Tudo o que você precisa saber sobre X-Men 135. O Luiz, personagem do Michael Peña, que teve tanto destaque nos primeiros filmes, não aparece nesse. Na época clássica, o microverso era mais associado aos micronautas, personagens que viviam nessa dimensão subatômica. Alguns personagens do filme até lembram a aparência de alguns micronautas, cuja maioria era baseada em brinquedos da fabricante Maggle. A Marvel adquiriu a licença para adaptar as histórias desses brinquedos na época, mas quando o contrato terminou, a Marvel não pôde mais usar vários personagens. Inclusive, ela nunca usou o nome microverso no cinema, talvez não tenha direito a esse termo também. Alguns personagens, porém, ainda são propriedade da Marvel, como o comandante Arcturus Ran e o Besouro. O livro do Scott, Look Out for the Little Guy, algo como Cuide de quem é menor que você, está sendo vendido na vida real. Dá para comprar o livro na Amazon em inglês. Eu ainda não encontrei informações se vai ter uma possível versão em português. Kang diz que já enfrentou os Vingadores inúmeras vezes em diferentes realidades. Nas HQs, a gente já viu Kang matando versões alternativas dos Vingadores também. Após Cassie aumentar de tamanho, ela diz que tem vontade de chupar um limão. E o Scott responde: "Cítrico, né?" Dá a entender que aumentar de tamanho dá vontade de comer algo cítrico. Em Guerra Civil, após aumentar de tamanho publicamente pela primeira vez, o Scott pede uns pedaços de laranja. Só agora essa frase faz algum sentido. No Brasil, isso foi traduzido como "alguém aí tem uma jujuba" na legenda, o que deixou algumas pessoas achando que era uma fala idiota do filme. E na dublagem foi "alguém aí tem um suquinho de laranja", que tem mais a ver com o sentido original. Kang diz que vai libertar uma dinastia de Kangs, uma referência direta ao futuro filme Dinastia Kang. A cena com uma multidão de Kangs gritando na cena pós-créditos é quase idêntica à dessa cena aí das HQs. O que é melhor? As HQs clássicas com o Kang ou Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que traz o Kang como vilão? Então, o MCU precisa muito renovar o interesse do público com esse filme, que dá início à fase 5, já que a fase 4 teve muitos altos e baixos. Quantumania consegue fazer isso? Sim e não. Como filme isolado, está dividindo opiniões. O filme ficou aquém da minha expectativa quando eu vi da primeira vez. Quando eu vi da segunda vez, eu curti bem mais o filme, depois que eu me livrei daquela expectativa de que seria colossal, monumental. Só que desde a primeira vez ficou muito claro que a ameaça que os heróis vão ter que enfrentar nessa nova fase é sim casca grossa, talvez até mais que o próprio Thanos. Vamos falar primeiro de por que o filme não cumpriu as minhas expectativas. Você assiste ao filme e vai pensando: ah, legal, tem isso. Ah, ok, tá, isso. É muito raro, fora as cenas pós-créditos, você ver algo e pensar: caramba, por essa eu não esperava, sabe? Tudo é bastante morno, previsível. Pelo trailer já dava para entender um pouquinho o que ia acontecer. Mas, lógico, o filme tem ótimos efeitos especiais. Eles usaram aquela tecnologia Valium, que é aquela tecnologia usada no Mandalorian. Eu tô vendo muita gente aí falando: ah, é tudo tela verde.
Quase nada é tela verde, é aquela tela que projeta o cenário atrás dos atores, é como se eles estivessem dentro mesmo de um cenário virtual. Outro problema é, o filme não decide se ainda é uma comedinha sessão da tarde bobinha como foram os dois primeiros, ou se é um filme mais denso como o Ultimato, por exemplo. Ele tenta ser as duas coisas e a mistura não dá muito certo. No final do filme eu ficava pensando, vai acabar de um jeito besta, vai acabar de um jeito besta, e acaba mesmo, né? Ele comendo um bolo ruim lá e fazendo careta. Não tem uma grande mudança nos personagens do núcleo dos Pym e dos Lang, não tem uma grande morte, e até o clímax do Scott ter ficado preso no microverso quando todo mundo se salva é resolvido em menos de 1 minuto. O peso todo fica na presença do Kang, que faz um estrago não só na cara do Lang, mas também quer fazer um estrago maior ainda no multiverso como um todo. Se a Janet morresse, por exemplo, o filme teria outro peso, porque tinha tudo a ver, ela tá pagando tudo que ela fez ali, de alguma forma, se redimindo e morrendo ali, mas ninguém morre, fica tudo bem, tudo feliz no final. Mas vamos lá, vamos pro lado bom do filme, que é o Kang, o tamanho da treta que ele é, ficam muito bem apresentados. Dá para imaginar os recursos de narrativa que a gente vai ter aí pela frente e como serão esses filmes Guerra Secreta e Dinastia Kang. Mas eu acho que vão fazer que nem o Thanos. O Kang vai dar uma sumida e vai voltar só lá na frente. Não, eu acho que ele vai, né? Ele deve reaparecer na segunda temporada do Loki como Victor Timely, mas eu acho que depois disso vai sumir um tempo que nem o Thanos e só aparecer mais pra frente. Vamos ver. O que eu discordo da crítica que tá metendo o pau no filme é que a maioria desses críticos está dizendo que os dois primeiros filmes são melhores que esse, os dois primeiros filmes do Homem-Formiga. Isso eu não concordo. Eu achei que o filme foi menos emblemático do que eu gostaria, mas ainda assim é mais grandioso e relevante do que os outros dois, que quase não implicavam em nada no resto do MCU, eram até chamados de esquina do universo. Tudo bem. Analisando o roteiro, talvez os dois primeiros fossem mais amarrados, até por serem menos pretensiosos, mas como fã da Marvel e das vezes em que eles tentam fazer coisas mais grandiosas e relevantes, eu preferi esse. Iniciar a fase 5 com mais um filme que divide a crítica é bem complicado para a Marvel. E dessa vez não tem por que reclamar de lacração. Até tem uma coisinha ou outra, mas não tem nada assim que a agenda atrapalhou o roteiro, né, o que atrapalhou a adaptação. Não foi o caso. Foi, na minha opinião, só uma questão de tom. Mesmo tendo momentos divertidos, para mim esse filme tinha que ter sido mais dramático. Começar com uma coisa explosiva para a galera sentir mesmo o tamanho da ameaça do Kang. Mas é isso, era o filme que eu tinha mais expectativa esse ano, já não foi tudo o que eu esperava. Será que o MCU se perdeu mesmo, como estão dizendo por aí? Eu tô vendo aí gente dizendo que o gênero super-heróis está cansando, assim como o gênero faroeste cansou. O faroeste cansou porque ele foi banalizado. Era muita produção fraca e descartável. Se fizerem a mesma coisa com os heróis, pode ser que aconteça isso. Mas, se continuarem fazendo coisas no nível que fizeram até o fim da fase 3, eu não acho que vai cansar. Eu já vi muita gente decretando o fim de muita coisa aí que não acabou, né? Já falaram que ia acabar tanta coisa, televisão, rádio, né? E por aí vai, cinema. Não acabou nada, né? Até os quadrinhos estão falando que vai acabar e, se Deus quiser, nunca vai acabar. E eu tô com essas pessoas, eu acho que o gênero super-herói tem seu lugar e não vai acabar. Mas precisa emocionar e divertir como vinha fazendo antes. Quantum Mania, infelizmente, ainda não foi o filme que renovou de vez esse ânimo no MCU. Eu sou fã da Marvel, sou fã de quadrinhos, não perco a fé, sempre vou ficar empolgado, mas dessa vez vou ficar com as HQs. Algumas edições citadas nesse vídeo estão à venda na Amazon, incluindo a coleção clássica Marvel 44, que traz uma baita batalha dos Vingadores contra o Kang. Tem links na descrição, compra pelo meu link que você ajuda o canal. Por hoje é só, nas próximas semanas... Semana que vem tem primeiras aparições Marvel Knights, as primeiras aparições em ordem cronológica dos heróis urbanos e outros personagens solitários da Marvel. Depois tem Assistindo HQ Liga da Justiça com Márcio Seixas fazendo Batman. Tudo o que você precisa saber com mais um preview da saga dos X-Men. E o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi, por enquanto deve ser Shazam,
Fúria dos Deuses, que estreia em março. Será que esse filme tem futuro no novo universo do James Gunn? Até lá!